Você se esforça, mas as portas continuam fechadas. E talvez, só talvez, você tenha pensado hoje: eu não aguento mais, eu vou desistir. Você já se sentiu assim, esgotado, cansado de tentar, de esperar, de acreditar? Você ora, mas parece que Deus está em silêncio. Então essa mensagem foi feita para você. Porque você não está sozinho. E principalmente, Deus não te abandonou. Se essa frase já passou pela sua mente, se você sentiu que ninguém te entende, se você está vivendo um daqueles dias em que o travesseiro escuta suas lágrimas, tem momentos em que a vida aperta tanto que a gente simplesmente para e pensa: é o fim. Você já sentiu isso? Aquela sensação de vazio, de impotência? Como se tudo o que você construiu estivesse desmoronando diante dos seus olhos. E o pior é que, por mais que lute, as forças parecem acabar. Você ora e nada. Você chora e ninguém vê. Você grita e parece que o céu está em silêncio. Mas será que é mesmo o fim? Você já parou para pensar que, talvez, seja exatamente aí que Deus quer começar algo novo na sua vida? Quando tudo parece perdido, Deus está agindo. Quando os homens veem um beco sem saída, Deus vê um caminho. Quando a lógica diz acabou, Deus diz agora começa. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo: seus filhos, saúde, posses, amigos, paz. Disse: maldito seja o dia em que nasci. Quantas vezes você se sentiu assim? E no final, Deus restaurou sua sorte e lhe deu o dobro de tudo o que havia perdido. Mas por que Deus permitiu tudo aquilo? Mas Deus vê o que você ainda não vê. Talvez agora você esteja num leito de hospital, ouvindo diagnósticos que tiram seu sono, ou talvez acabou de ser demitido. Como se sua existência fosse um erro. Como se fosse melhor não ter acordado hoje. Mas Jó não parou na dor. Mesmo sem entender, ele disse: meu Redentor vive. Será que queria ver Jó sofrer? Ou usou a dor como ponte para algo maior? É difícil entender no meio do processo, quando a dor grita mais alto que a esperança. A Bíblia mostra um exemplo ainda mais definitivo: Lázaro. Ele não estava doente. Já estava morto. 4 dias no túmulo. O corpo cheirava mal. Talvez alguém que você ama foi embora, ou talvez por dentro você esteja implodindo. Mas será que acabou mesmo? Ou está prestes a viver seu maior recomeço? Para todos, era o fim. Até para Maria, irmã dele, que disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. E ali, diante da pedra selada, com lágrimas nos olhos, Jesus mostrou que não existe fim quando ele decide começar algo novo. Ele gritou: Lázaro, vem para fora! E o morto reviveu. Você entende isso? Não importa o quão enterrado esteja o seu sonho. Não importa quantos dias ele já está morto. Se Jesus disser vem para fora, nada pode impedir. Talvez você ache que não tem mais jeito, que o seu casamento não tem salvação, que seu filho não tem mais conserto. Ele dormia em estacionamentos e tomava banho em postos de gasolina. Numa noite de desespero, chorou tanto achando que sua vida não fazia sentido que pediu a Deus um sinal. Ele entra onde ninguém mais entra e traz vida onde só havia morte. Olha só essa história real. Steve Harvey, hoje um dos apresentadores mais famosos dos Estados Unidos, já viveu em seu carro por 3 anos. Talvez você acredite que nunca vai sair das dívidas, que sua mente está quebrada demais para encontrar paz. Mas Deus não se limita ao que dizem e não se impressiona com laudos nem estatísticas. Ele disse: se o Senhor quer mesmo que eu continue tentando, me mostra alguma coisa amanhã. No dia seguinte, recebeu uma ligação de um programa local de comédia oferecendo uma oportunidade. Aquilo foi o começo de tudo. Hoje, ele é milionário, inspira milhões e, o mais importante, nunca deixou de dar glória a Deus. Sabe o que isso mostra? Que a virada vem. Mas ela só vem para quem permanece, mesmo quando o coração quer parar. Por isso, quero te propor um desafio para os próximos 7 dias. Mesmo sem entender, repita com fé essa frase: Senhor, mesmo que tudo pareça o fim, eu sei que é o teu começo. E junto com isso, escolha uma área da sua vida que você já declarou como morta e comece a orar por ela de novo. Sem pressa, sem respostas imediatas, só fé.
porque o mover de Deus pode estar a um passo da sua persistência. Você não chegou até aqui para desistir agora. Você não chorou tudo o que chorou para voltar para o ponto de partida. Não passou por esse deserto todo só para morrer no meio do caminho. E mesmo que ninguém acredite, Deus ainda tem planos com você. Ele não começou uma história linda para terminar em tragédia. Continue, chore, mas continue. Ore, mesmo sem forças. Louve, mesmo de joelhos, porque Deus ainda está escrevendo. E o próximo capítulo pode ser o que você mais esperou a vida inteira. Você já se sentiu como se não fosse suficiente? Como se tudo o que você é nunca fosse o bastante? Já se comparou com os outros e pensou: eu não tenho o talento que fulano tem. Eu não sou tão inteligente quanto ela. Eu nunca vou chegar lá. E aí vem o pensamento paralisante. Talvez eu nem devesse ter nascido. Talvez eu seja um erro. Se isso já passou pela sua mente, respira fundo, porque hoje você vai ouvir a verdade que muda tudo. Você não é um erro. Você foi planejado por Deus, formado com intenção e escolhido antes mesmo de ter consciência de que existia. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus declara algo poderoso. Talvez foi quando seus pais disseram que você nunca seria ninguém, ou quando a escola não reconheceu seu esforço, ou quando alguém que você amava virou as costas. Ou talvez tenha sido agora, nesse momento da vida, em que você olha ao redor e sente que não é visto por ninguém. Mas há uma diferença entre ser ignorado pelos homens e ser esquecido por Deus. E Deus não se esquece. Ele nunca se esquece. Moisés, por exemplo, se achava um incapaz, e quando Deus o chamou, ele respondeu com medo, insegurança: Senhor, eu não sei falar bem. Eu sou pesado de língua. Ele tentou recusar o chamado porque não via em si o valor que Deus via, mas mesmo assim foi ele quem libertou o povo de Israel. Sabe o que isso nos mostra? Que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que Ele chama. E se Ele te chamou, se Ele te escolheu, então não importa o que os outros dizem. Hoje em dia, muita gente mede o próprio valor com base em seguidores, em curtidas, em salário, em aparência. Mas será que você realmente é o que os outros dizem? Ou será que você é o que o Criador do Universo diz que você é? A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas improváveis que foram levantadas por Deus. Davi era o caçula, esquecido até pelo próprio pai quando Samuel foi escolher o novo rei. Todos os irmãos passaram diante do profeta, e o pai nem se deu ao trabalho de chamar Davi. Mas quando Deus olhou para ele, ele não viu o menino pastor de ovelhas, ele viu um rei. E quando Deus vê quem você é de verdade, Ele te chama por aquilo que você ainda vai se tornar. Talvez hoje você se sinta pequeno, rejeitado, sem valor. Mas Deus te vê com olhos de propósito. Você é o que Ele diz que você é. E Ele diz que você é precioso, amado, escolhido. Você já ouviu falar de Tyler Perry? Antes de ser o bilionário dono de um dos maiores estúdios cinematográficos dos Estados Unidos, ele era um jovem abusado, rejeitado, que morava na rua. Ele escrevia peças de teatro enquanto dormia em seu carro e, durante anos, ninguém apareceu para assistir às suas apresentações. Mas ele continuou, porque mesmo sem aplausos, ele sentia que tinha um propósito. E hoje, milhares de vidas são impactadas pelo que ele construiu. Tudo porque ele não acreditou no que os outros disseram sobre ele. Ele acreditou no que Deus plantou dentro dele. Agora me responde uma coisa com sinceridade. Quantas vezes você deixou de tentar por achar que não era capaz? Quantas oportunidades você recusou por medo de fracassar? Quantos sonhos você abandonou porque alguém disse que você não era bom o suficiente? Talvez hoje seja o dia de mudar isso. Comece pequeno, comece com um passo. Volte a escrever, volte a estudar, volte a orar com fé, volte a se olhar no espelho e declarar: eu sou filho de Deus, e se Ele me criou, então Ele não errou. E se você precisa de um desafio para sair desse ciclo de autossabotagem, aqui vai. Durante os próximos 5 dias, todo dia ao acordar, olhe no espelho e repita em voz alta: eu sou amado por Deus, eu sou escolhido por Ele, eu tenho um propósito, mesmo quando não me sinto digno. Faça sua mente ouvir mais a voz de Deus do que as mentiras que o mundo repete. Não existe outra pessoa como você.
Sua existência já é um milagre. E toda vez que um pensamento de inferioridade tentar te paralisar, substitua ele por uma verdade bíblica. Você pode até escrever versículos em papéis e colar pela casa. Você sobreviveu a dores que muita gente não suportaria. Você passou por tempestades que poderiam ter te afogado. Mas aqui está você, de pé, cansado talvez, mas ainda em pé. E isso é prova de que Deus ainda não terminou com você. Você não foi deixado de lado, você não foi esquecido. E acima de tudo, você nunca foi um erro. Esperar. Só de ouvir essa palavra, muita gente já sente um nó na garganta. Porque a espera, muitas vezes, é silenciosa, desgastante, solitária. E pior do que isso, ela coloca a gente cara a cara com os nossos próprios limites. Você já esperou por algo que parecia nunca chegar? Uma resposta? Uma cura? Uma oportunidade? Um amor? Uma mudança que parecia próxima, mas que se afastava toda vez que você tentava? A espera dói. E às vezes, ela dói tanto que a gente começa a se perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele está me punindo? Será que minha oração não passou do teto? Essas perguntas vêm quando o coração já está ferido demais. Quando você já fez tudo o que podia. Quando você já chorou tudo o que podia. E parece que o céu simplesmente se calou. Mas deixa eu te contar uma coisa que muda tudo. O silêncio de Deus nunca é ausência. É planejamento. É difícil aceitar isso, eu sei. Porque a gente quer o agora. A gente quer o milagre imediato, a resposta rápida, o caminho limpo. Mas Deus trabalha diferente. Ele não tem pressa. Ele trabalha no tempo perfeito, não no nosso relógio, mas no dele. Abraão esperou 25 anos para ver a promessa de um filho se cumprir. José teve sonhos lindos de Deus, mas passou 13 anos sendo traído, jogado numa cisterna, vendido, preso injustamente. Tudo parecia contrário, tudo errado. Mas o tempo que parecia desperdiçado estava sendo usado por Deus para moldar o homem que salvaria uma nação inteira. Deus não está te punindo pela demora. Ele está te preparando. Porque o que Ele vai colocar nas suas mãos é grande demais para ser recebido de qualquer jeito. O que Ele está construindo na sua vida requer maturidade, resistência, visão. E essas coisas só vêm na espera. Quantas vezes você pediu algo e hoje percebe que não estava pronto? Talvez se tivesse recebido antes, teria se perdido. Talvez o relacionamento negado foi um livramento, a porta fechada, uma proteção. Mas só dá para ver isso depois. No meio da espera, só vemos o escuro. Por isso a fé é tão importante. Fé não é crer só quando tudo vai bem. É confiar quando tudo parece errado. Fé é levantar mesmo sem vontade. É seguir mesmo com o coração sangrando. É dizer obrigado, Senhor, mesmo sem entender nada. Mandela viveu isso. 27 anos preso, humilhado, injustiçado. Poderia ter se revoltado, poderia ter desistido. Mas ele esperou, com propósito, com visão, e saiu da prisão pronto para liderar uma nação. Agora me responde, o que você tem feito enquanto espera? Está murmurando ou se preparando? Está se desesperando ou se fortalecendo? Porque o tempo de espera não precisa ser vazio. Pode ser de construção interior. Pode ser um tempo de cura. Um tempo para você crescer, aprender, se alinhar com o céu. Jesus, o Filho de Deus, esperou 30 anos para começar o ministério que duraria apenas 3, sendo filho de carpinteiro e vivendo como um homem comum. E por quê? Porque o tempo da espera foi o tempo da preparação. Quando ele começou, já estava pronto para enfrentar o que viesse. E você? Será que essa espera que você está vivendo agora não é, na verdade, uma sala de aula espiritual onde Deus te ensina a confiar? Será que Ele não está te fortalecendo para algo que ainda não chegou, mas que, quando chegar, vai mudar completamente a sua vida? Mesmo que você esteja cansado, mesmo que seus olhos estejam pesados de tanto chorar, saiba que Deus vê, recolhe cada lágrima e escuta cada gemido. Ele não está te ignorando. Ele está te cuidando com amor, mesmo quando o silêncio parece ser tudo o que você ouve. Por isso, eu quero te propor algo. Durante os próximos 10 dias, antes de reclamar, respire fundo e diga: Deus, eu não entendo, mas confio. E ao final de cada dia,
Anote 3 pequenas bênçãos que você conseguiu perceber, por menores que pareçam, como um abraço ou uma mensagem. Às vezes o milagre já está acontecendo, mas a dor nos impede de ver. Lembre-se de que a espera não é em vão. Ela tem um propósito. No tempo certo, o tempo de Deus, não o seu, a promessa vai se cumprir, e você vai olhar para trás e entender o porquê do silêncio. Então, por favor, não desista no tempo da espera, porque quando Deus quebrar o silêncio, vai valer cada lágrima que você derramou. Você já se perguntou por que está passando por isso? Por que essa dor tão específica e intensa parece ter sido feita sob medida para te quebrar? Você olha para os lados e parece que todo mundo está vivendo, menos você. Tenta sorrir, mas por dentro há um grito preso, um peso em cada passo. E no fundo, talvez você pense, se Deus me ama, por que Ele permitiu essa dor? Essa é uma das perguntas mais difíceis da fé. Mas a verdade é que nenhuma dor é desperdiçada quando colocada nas mãos de Deus. Nenhuma lágrima cai no chão sem propósito, nenhuma cicatriz é em vão. Algumas das pessoas mais fortes que você conhece passaram pelas maiores dores, porque a dor, enfrentada com fé, transforma e amadurece. Ela nos ensina a amar de verdade, a depender de Deus de forma real, nos tira da superfície e nos leva para águas profundas. A Bíblia está cheia de histórias de dor que viraram propósito, de cicatrizes que se transformaram em testemunhos vivos para a glória de Deus. Lembra de José? Traído pelos irmãos, jogado num buraco, vendido como escravo e preso injustamente, mas mesmo assim ele perdoou. Ele disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem, para salvar muitas vidas." Isso é maturidade e cura verdadeira. Transformar dor em missão, trauma em ministério. Isso só é possível com a intervenção divina, com fé e entrega total ao plano de Deus. Você sabia que Nick Vujicic, aquele homem sem braços e sem pernas, passou por bullying, depressão e desejo de morrer antes de entender seu propósito? Ele contou que por muitos anos achou que sua vida não fazia sentido, até perceber que sua dor era o palco onde Deus mostraria sua glória. Hoje ele prega pelo mundo, abraça pessoas com o coração e diz com convicção: "Se Deus pode usar a minha limitação para impactar alguém, então eu sou completo." Você consegue ver? Ele não é um milagre apesar da dor. Ele é um milagre através da dor. Talvez você esteja agora no meio do processo, ainda sem respostas, com o coração aberto, sangrando, tentando encontrar sentido em meio ao caos. E eu não vou te prometer que tudo vai passar da noite para o dia, mas eu posso te afirmar com toda certeza: Deus está com você aí, nesse exato momento. No silêncio, no quarto escuro, no hospital, no desemprego, no luto, na solidão. E Ele está usando essa dor para moldar algo dentro de você que não poderia ser construído de outro jeito. Sabe o que mais me emociona? É pensar que Jesus, o próprio Filho de Deus, também teve dores, foi traído, rejeitado, abandonado, ferido, e tudo isso serviu a um propósito eterno. A dor dele gerou salvação para nós. E se até ele sofreu, porque achamos que a nossa dor não pode ser redentora também? Tem algo poderoso que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por qualquer tribulação. Ou seja, aquilo que hoje te faz chorar, amanhã vai ser o que vai te permitir abraçar alguém que chora igual você. A sua história vai curar outras histórias. Mas para isso, você precisa atravessar esse vale. Você pode até não ter escolhido essa dor, mas você pode escolher o que vai fazer com ela. E aqui vai uma sugestão que pode mudar tudo. Durante os próximos 7 dias, tire 10 minutos por dia para escrever. Coloque no papel tudo o que você sente. Seja honesto com Deus. Não esconda sua raiva, sua angústia, sua confusão. Transforme a dor em palavras. Depois disso, escreva uma coisa que você aprendeu ou percebeu sobre você mesmo nesse processo. Esse exercício pode te mostrar o quanto Deus já está te transformando. Talvez você pense: "Mas eu sou só mais um, minha história não importa." Mas eu te pergunto, quantas pessoas existem sofrendo exatamente o que você está sofrendo agora? E quantas delas poderiam encontrar esperança através da sua superação?
A sua dor pode ser uma ponte que conecta corações partidos com o amor de Deus. Então, respira. Você não vai quebrar. Você está sendo moldado. Você não está sendo esquecido. Você está sendo fortalecido. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você não vai sair igual. Vai sair mais forte, mais sábio, mais sensível e principalmente mais parecido com Jesus. A dor não tem a palavra final. Deus tem. E Ele ainda está escrevendo a sua história. Com lágrimas, sim, mas com propósito. Com marcas, sim, mas com glória. Então não desista. A sua dor ainda vai ser cura para alguém.